Opinião livre, hoje aqui no restaurante indiano Charim, qualidade referência em gastronomia indiana, aqui na Felipe Neri 332. Eu tenho a satisfação de conversar agora com a Fernanda Bart, que é jornalista, cientista política. Tudo bem, Fernanda? Boa noite, Diego. Eu também sou fã aqui do restaurante, é uma delícia aqui, né? É bom, né? Bom demais, né? Bom demais. E a política brasileira? Tem jeito, Diego? Não, essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que a gente tem uma chance histórica de fazer a diferença o ano que vem. E se a gente for olhar para trás e ver tudo que aconteceu, desde o Mensalão e depois com a Lava Jato, ao mesmo tempo que tem uma parcela do eleitorado que vai se retirar de vez da esfera política, as pessoas que nem querem mais votar. Que estão enojadas. Estão enojadas, né? Tu tem, por outro lado, uma parcela que ficou muito mais esperta em relação à política, que busca mais informação, que tem mais acesso e que está mais consciente em relação ao que acontece no Brasil. Ou seja, inevitavelmente, tu vê um amadurecimento do processo democrático na dor, mas eu acredito que sim, que a gente vai ter uma eleição muito acirrada o ano que vem e com chance da gente fazer uma renovação de verdade lá em Brasília, né? E nas câmaras por todos os estados, porque o eleitor está muito cansado da velha política, né, Diego? Pois é, tu achas realmente que nós vamos ter uma grande renovação em 2018? Olha, depende do resultado que sair dessa reforma política, né? Porque eles estão tentando alinhavar uma reforma que dificulte a renovação. A reforma tem aberrações no texto, né? Inclusive em relação à possibilidade de um candidato concorrer 2 vezes, pode concorrer a governador e a deputado, ou a deputado, senador, deputado, piada, né? Queria saber quantas vezes essa pessoa vai participar do programa eleitoral na TV, vai aparecer 2 vezes, como é que é? Mas é uma loucura. O doador oculto, que é outra das propostas da reforma política, a volta do doador oculto, sem limite de valor, que é uma piada, né? É. Depois de tudo isso que a gente viu no Brasil, alguém tocar num assunto desses é rir da cara das pessoas que estão em casa. E a questão do distritão, que a gente estava antes conversando, o distrital misto viria só em 2022 e, por conveniência desses caciques, coronéis políticos que estão aí, eles querem um distritão em 2018. Não precisa de um novo sistema eleitoral de transição. Não precisa, isso aí só vai dificultar mais em relação ao esclarecimento que tu tem que fazer da população para a hora de votar. A gente podia migrar direto para um distrital em 2022 sem precisar dessa paradinha no distritão, né? Uhum. Que o distritão, ao mesmo tempo que ele tem um lado bom, que ele diz, serão, por exemplo, no caso de uma Assembleia Legislativa, que são 55 cadeiras, são os 55 mais votados que se elegem. Tá, até aí, ótimo, acaba com o puxador de voto, acaba com toda aquela palhaçada de tu votar em um e eleger outro, né? Se fosse só isso, seria um sistema mais justo. Mas ele traz consigo o fim do voto em legenda, né? E ele também tem o fim da coligação. A coligação eu acho que vai cair de qualquer forma. O que isso acarreta nos grandes partidos? Eles vão lançar menos candidatos. Porque não tem por que tu lançar uma nominata completa de 55 nomes num partido se tu sabe que os votos dos 40º, 2º, 3º, 4º não vão contar. Só vai valer os votos dos que estiverem na frente. Então, a sensação que tu tem quando tu olha para essa proposta é que menos candidatos serão lançados em cada partido e eles vão apostar nos grandes puxadores de voto, nos que já têm mandato, nos que têm muito dinheiro para bancar suas campanhas. E aí, como é que fica a renovação? Né? Claro. Esse é um problema. O distritão é anti-renovação, né? É anti-renovação. Já desse eu estava ouvindo um cientista político falar que não, que o distritão permite a renovação. Claro que alguma renovação vai ter, mas nós estamos falando de uma grande renovação. Sim. Né? Nós estamos falando de o eleitor poder colocar figuras novas lá, com novas ideias. Uhum. Mas a pergunta é, será que o eleitor brasileiro quer isso? Eu sempre sou muito atento ao índice de desenvolvimento humano do Brasil, Fernando. Uhum. Nós estamos na 79ª triste, né, Diego? posição. O Brasil é um país de
IDH baixo, né? Você sabe que isso é proporcional ao nosso índice de liberdade econômica, né? Que também é muito atrasado. Exato, que nos países que têm o maior índice de liberdade econômica são os países que têm o maior índice de desenvolvimento humano. Isso é uma coisa que não entra na cabeça de uma pessoa de esquerda. Eles não conseguem fazer esse raciocínio. Tu quer ver uma coisa? Eu estava na Expo Inter agora por esses dias, né? Tivemos a Expo Inter. Aquelas pessoas que estão lá, o povo andando, se tu fizesse uma pesquisa lá, 9 em cada 10 pessoas não tem a menor ideia do que seja um voto distrital. Claro que não, né? É ou não é? E, Claro. quer dizer, e aquele percentual da população, né, que são as chamadas elites políticas, que poderiam ter virtudes e fazer bons sistemas, essas pessoas, a gente não confia nelas. Eu vejo isso, Diego, assim, ó. Nós que temos informação, a gente já desconfia delas. As pessoas que têm acesso só à informação que vem pela TV, pelos noticiários ou pelo jornal, né, que não tem uma lida diária com a questão da política, como a maioria dos jornalistas acaba tendo, só fica o lado ruim da coisa, né? E tu acaba perdendo a esperança. Eu tenho conversado com alguns amigos, inclusive amigos em comuns, pessoas muito inteligentes, que me dizem claramente, eu não vou votar mais. Estão fora do processo. Eu não voto mais. É uma palhaçada o que está aí e o meu voto não vai mudar. Só que assim, é preciso que se faça um alerta, eu queria aproveitar a participação aqui no programa para falar sobre isso, tá? É muito importante que as pessoas tenham clareza que para cada um que se abstiver o ano que vem de votar, o voto do outro vale dobrado. Isso é simples de tu exemplificar em números. Vamos dizer assim, eu não acho que eles têm mais todo esse tamanho no Brasil, mas vamos dizer assim que a esquerda brasileira varia entre 25% a 30% dos votos. Que é aquele eleitor absolutamente ideologizado, que pode pegar o Lula matando a própria mãe, que não vai acreditar, tá? O cara vai votar até o fim da vida na esquerda. Esse cara vai entre 25% e 30% do eleitorado. Os outros 70% do eleitorado que não tem esse vigor ideológico de dizer eu voto até embaixo d'água em tal partido, que são os votos de centro, centro-direita, centro-esquerda, são aqueles que migram, que não tem essa questão de votar nos partidos. Essas pessoas, se elas se abstiverem da escolha, a gente está ferrado. Porque quem vai decidir a eleição são os 30% que não vão deixar de votar. Agora tu vê... Entendeu? Não, o teu raciocínio... Isso é muito sério. O teu raciocínio, acho que está bem explicado matematicamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Agora vê, uma sociedade... Porque só valem os votos válidos, né, claro. Diego? Aliás, circula na internet aí, anule seu voto, se mais de 50% anular os votos, teremos nova eleições. Tudo é mentira. É tudo mentira. Se 90% anularem os votos, vai valer os 10% que votaram. Vai valer os 10% que votaram. Mas a cada eleição isso volta no WhatsApp. Claro que tu pode depois no questionar Facebook. A legitimidade de um candidato eleito com 10% dos votos. Mas foi uma opção de quem não quis votar, né, Diego? Claro. É a mesma coisa que os ingleses reclamaram do tal do Brexit. Mas eles não quiseram votar. Quem votou decidiu. Quem votar o ano que vem vai decidir, Diego. Claro. Quem ficar em casa vai estar decidindo também pelo lado ruim da coisa. Por quê? Os candidatos que têm esses eleitores cativos, geralmente são candidatos que têm um discurso ideologizado, absolutamente forte, são candidatos que compram suas bases eleitorais, são candidatos que praticam coronelismo político, são candidatos que dominam as suas regiões. Esses caras vão continuar sendo eleitos. Agora, os novos candidatos, aqueles que precisam que o cara que está com nojo da política preste um pouquinho de atenção e resolva apostar num nome novo, essa pessoa tem que votar, não pode ficar em casa. Isso seria uma irresponsabilidade, eu acho, com o próprio país, entendeu? A nossa responsabilidade maior o ano que vem é comparecer à eleição e mostrar que a gente quer mudar o Brasil. Tá? Ficar em casa é um ato de covardia. Fernanda, tu concorreste a vereadora na última eleição. Qual foi o que tu tiraste dessa experiência? Porque a gente sabe que o sistema só vai mudar se novas pessoas entrarem. Você tem, evidentemente, alguns políticos que já estão lá dentro com virtudes,
e que poderão fazer precisam parte. De reforços. Precisam de reforços e precisarão fazer, né, que fazem a sua parte, precisarão de apoio e fazem a sua parte. Mas a maioria não é assim. A maioria está dentro do sistema e não quer que o sistema mude. Então é necessário que novas pessoas tentem entrar na política. Tu tentasse. Eu acho que tem que construir uma massa crítica, né? Dentro do sistema para mudar. E a tua experiência de campanha eleitoral, do contato com o eleitor, como é que foi? Me conta. Eu perdi a eleição para mim mesma, né, Diego? Eu tenho isso muito claro. Como assim? Porque eu não saí para a rua para pedir voto. A minha campanha foi 100% digital. Foi nas redes sociais, mandando e-mail, fazendo contato pelo Twitter, fazendo contato pelo YouTube. Por quê? Porque a campanha foi muito curta, ela era uma campanha de 45 dias, né? Eu precisei me descompatibilizar, eu trabalhava na prefeitura na gestão passada, eu precisei sair em junho, final de junho, né? A eleição era lá só em outubro. E aí por incrível que pareça, eu trabalhei em outras campanhas políticas para poder pagar a minha campanha. Né? Então, eu trabalhei para uma campanha de um candidato a prefeito em Santiago, eu trabalhei para a campanha de um candidato a vereador em São Leopoldo, ele ganhou, inclusive foi eleito vereador, né? O Arthur Schmidt. E até a véspera do primeiro dia de campanha política, eu não tinha me debruçado sobre a minha própria campanha ainda. Eu estava engajada em escrever, em dirigir os trabalhos deles, em aprovar os materiais gráficos, foi uma coisa bem louca, assim. E eu vi o seguinte, outra coisa, eu estava num partido, agora eu estou num outro partido, e muitas pessoas na época me diziam assim, Fernanda, eu gosto muito do que tu pensa, eu concordo com as tuas ideias, eu acompanho o teu Facebook, mas o teu partido não dá. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, mas sabe... Pode falar qual era o partido? São as pessoas que fazem a política, né, Diego? Mas às vezes o peso de um partido é tão grande que ele acaba te contaminando. Eu estava no PP, né, me concorri pelo PP, porque tem pessoas que eu admiro dentro do partido, como Marcel Van Hatten, né, como o próprio Ricardo Gomes, que inclusive se demitiu agora da prefeitura porque não concorda com o aumento do IPTU que está sendo proposto. Né? São pessoas que honram a camiseta, que mantêm a coerência. Né? Mas sempre o Partido Novo sempre foi a minha cara, porque o Estatuto do Novo, quando a gente lê ele, parece que foi a gente mesmo que escreveu. Ele é um estatuto criado anticorrupção, praticamente, porque ele desestimula os candidatos oportunistas que, porventura, pudessem querer tirar vantagem na política. Porque ele tem uma série de regras rígidas que funcionam como mecanismos de salvaguarda do partido, né? A gente vê que às vezes quando os partidos começam a crescer, tu perde o controle sobre todo mundo que entra, que quer se filiar. Então tu tem que ter regras rígidas que tu possa dizer assim, fulano infringiu, está expulso. Por exemplo? Por exemplo, tu não pode aceitar, se tu for eleito, vamos dizer assim, eu fui eleita deputada, eu não posso aceitar um cargo de secretária do governo. Não pode? Não posso. Eu tenho que conversar, no mínimo, com o meu partido e perguntar se eles acham que aquilo seria conveniente, se eu tenho como botar em prática as questões que o partido defende. Não tem essa coisa de política personalista, claro. E entendeu? Muito menos de tirar vantagem, porque as equipes são formadas eminentemente técnicas. As pessoas que tu chamar para trabalhar, se tu for eleito deputado ou prefeito, elas não precisam nem ter filiação no teu partido. Tu vai buscar entre os melhores técnicos que tu encontrar. Outra coisa, o fato do partido não trabalhar com dinheiro público, não aceitar e não usar o fundo de campanha, ele deixa muito claro, aqui não tem vantagem. Tu quer fazer política? Tu vai fazer política com a tua própria garra, com a tua própria vontade. E no dia que tu descumprir o que está no estatuto, como o partido é mantido pela doação espontânea dos seus filiados, as pessoas param de contribuir e o partido fecha. Entendeu? Não é que nem todos os outros partidos que estão aí, que têm o dinheiro do fundo eleitoral garantido, que podem usar o recurso. E não precisam nem ser bons, o dinheiro está garantido ali e vai estar garantido na eleição do ano que vem. Isso foi outra coisa que eles tentaram botar a goela abaixo da gente nessa reforma política, né? Um novo fundo de 3,6 bilhões de reais. Vergonha. Quer dizer, o Brasil não tem dinheiro para saúde, educação e segurança, não tem dinheiro para infraestrutura, mas pode dar mais 3 bilhões e meio para pagar candidatura de político que a maioria das pessoas não quer ver reeleito? Não, né, Diego? É, muito absurdo. Não tem cabimento.
Bem, uma coisa que eu acho interessante também no Partido Novo, uma das regras, é que se o sujeito se elege para um cargo, por exemplo, virou vereador. Não pode pular na outra eleição. Não pode. Dali 2 anos tem outra eleição de deputado. Não pode. E outra coisa... Se elegeu deputado estadual, vai ter que cumprir os 4 anos. O mandato inteiro. Deputado federal, vai ter que cumprir. Ah, mas eu quero ser candidato a prefeito. Não pode. Não pode. E outra Agora, coisa, vamos ver... ele não permite mais de uma reeleição, ele é contra o carreirismo político. Se tu foi vereador, como o caso do nosso excelente vereador hoje, Felipe Camozato, Felipe só tem uma reeleição. Ele não pode concorrer de novo pela 3ª vez a uma reeleição. Tu não vai virar um eterno vereador. Entendeu? Como a gente vê alguns que não fazem absolutamente nada, estão ali no 5º, 6º mandato, tu vai ver, só tem nome de rua. Tem exemplos, não vou citar nomes, mas tem. Eu até acho que no primeiro mandato, mas são coisas que o próprio partido vai aprimorando, né? No primeiro mandato eu concordo com essa rigidez de não poder concorrer a nada. A partir do segundo, eu já acho que tinha que flexibilizar. Porque tu imagina, vamos pegar o caso de um vereador, vamos pegar o caso do Camozato, que é um vereador que está saindo muito bem, representando causas que são causas importantes, mais liberdade, sobretudo, menos impostos. Desburocratização. Tudo isso que a gente assina embaixo. Vamos lá. Ele ficou 4 anos, concorreu à reeleição de vereador, se reelegeu. Acho que no segundo mandato ele poderia ter o direito à liberdade de concorrer a deputado. Não sei, Diego, porque assim, ó... Que aí ele já vai estar 6 anos. Se tu tem um estatuto e tu começa a flexibilizar ele perde aquela coisa de ser uma coisa pétrea, que as pessoas sabem que tem que seguir aquilo. Não, mas quando eu falo em flexibilização, eu acho que o estatuto, eu não concordo com essa regra do segundo mandato. Porque eu acho que 6 anos para o cara ser vereador, se é um grande talento, um grande potencial, tem que abrir a possibilidade de daqui a pouco ir alçar voos maiores. Vem para o Novo e dá essa sugestão nas reuniões partidárias. Obrigado, estou dando publicamente aqui. Mas isso são coisas que, assim, é um partido, como que não coliga também, eu queria colocar isso para ti. Porque é muito difícil tu conseguir, numa coligação, tu acabar não tendo que ceder em determinados pontos ao outro partido, porque os partidos pensam de formas diferentes, têm programáticas diferentes. E como todos os outros partidos até hoje, eles usam o fundo partidário e é uma questão que o Novo não abre mão de não usar, ele não coliga. Porque assim ele vai poder manter os seus princípios do início ao fim. Fundamental. Eu acho justo isso. A política está precisando um pouco desse purismo. Eu também acho. Porque as pessoas têm que entender que nem tudo na política é troca-troca. Tem coisas que elas vão se manter do início ao fim iguais. Fernanda, vamos exercitar aqui um pouco a bola de cristal, aqui, o exercício da bola de cristal. Mas lógico, calcado em experiência, em conhecimento. Sim. Quem será o próximo presidente do Brasil? A eleição daqui a 1 ano e 1 mês. Pelo amor de Deus, Diego. É uma pergunta muito difícil, né? Mesmo porque eu acho que a gente concorda que a gente sofre no Brasil de uma falta de lideranças políticas. É um fato. De exemplos morais das nossas lideranças. Nós somos um país órfão de líderes, né? Eu acho que isso pode mudar daqui a 15, 20 anos, porque eu estou vendo uma nova geração na política chegar aí com sangue no olho para fazer a diferença. Eu espero que essas pessoas mantenham e persistam, né? Persistam. Agora, faz uma pergunta dessas para mim, eu não sei. Eu sei quem eu não quero ver de presidente. Né? Tá certo. E eu acho que, assim, prefiro não citar nomes, mas eu acho que o Brasil tem que fazer uma opção que fique fora dos extremos. Porque os extremos nas pontas se encontram, né? Então, como eu quero ver verdadeiramente um governo de profissionalização de gestão, um governo com foco nos serviços públicos de qualidade, que traga retorno para o cidadão pagador de impostos, que traga valorização para o empreendedor, que é 95% dos postos de trabalho são micro e pequenos empreendedores, e essa gente é massacrada pelo governo. Redução das estruturas do Estado, tudo isso eu quero ver, e eu não vejo isso representado por nenhum dos candidatos que hoje estão postos na mídia. Eu espero que até o final do ano apareça alguém que verdadeiramente nos represente com chance de nos levar a um segundo turno. Isso seria o novo do novo do novo. Hoje ele não está aí. Não, a gente tem alguns nomes de
pré-candidatos, inclusive o presidente nacional do Novo, Amoedo, ele se afastou da liderança, ele se demitiu, né, da liderança do partido, porque isso é outra coisa. Liderança não pode concorrer, porque essa coisa do partido do dono, o cara toma conta do partido, o cara concorre, ele cuida do fundo partidário, do fundo eleitoral e fica para sempre ele é um reelegendo. Ele é um cacique. Como a gente vê tanto isso aí no Brasil. O Novo criou essa regra, tu não pode ter ser cacique, líder partidário e concorrer a uma eleição. Então ele se afastou, vai participar do processo seletivo, que tem um processo seletivo, eu estou no processo seletivo desde março. O processo seletivo termina só em dezembro, para saber se eu vou poder ser candidato ano que vem. Que loucura, hein, Diego? Tem provas? Como é que é? Tem prova. Prova de quê? Tu tem que conhecer o estatuto do partido, tu tem que saber quais são as regras, as limitações. Tem prova oral, tem prova de vídeo, tem prova de desempenho com banca, de pessoas que tu não conhece, que te sabatinam pelo Skype. E aí depois, numa segunda parte, tem de mobilização, de engajamento, capacidade de articulação, formação de equipe, é avaliado em todos os pontos. E a última etapa, que provavelmente comece em dezembro, tá? É a etapa onde tu vai passar por um aprimoramento legislativo e de gestão. Ou seja, o eleitor vai poder saber que se votar num candidato do Novo ano que vem, essa pessoa vai entender de legislação e de gestão. E ela não vai fazer propostas absurdas e inconstitucionais, como a gente vê tanto por aí. Tá? Já é um diferencial, né? Interessante, interessante. Bom, digamos que o Brasil consiga, de fato, superar os seus problemas num futuro próximo. Aí, em 2018, a gente tenha um candidato, enfim, com um eleito, vamos dizer assim, com legitimidade, e que preze por mais liberdade econômica, mais liberdade política, foco na segurança pública que está destroçada hoje no país. A gente precisa eleger um bom Congresso também, né? Porque o sistema presidencialista, ele dá muito poder para o presidente, mas ele é quase um imperador, ele não é um imperador, né? Eu sou parlamentarista, que nem tu, né, Diego? Isso. Tem que ter um Congresso decente, né? Claro que sim. E tem que ter um Congresso que seja decente e que tem que ter um Congresso que faça as reformas necessárias. Que tu vê que esse que está aí não vai fazer. Vai fazer arremedos de reforma. Né? A reforma previdenciária que foi proposta é uma piada, que é uma reforma que só reforma uma parte da Previdência. A reforma previdenciária que eu faria seria nivelar o setor público com o privado. Eu concordo contigo. Funcionário público vai para o INSS como todos nós, réis mortais. Eu acho que está certo. É isso aí. Está certo. É ou não é? Claro que sim. Quem quiser complemento de renda, Previdência aí particular. faz a sua. Mas acabou esse negócio de ter o mínimo até o teto da Previdência, Diego, o Estado paga. Eu tô cansado de pagar rombo de Previdência do setor público. E aí me explica uma coisa, como é que em Minas Gerais 98% dos juízes recebem acima do teto? Semana passada, né, a gente ouviu a notícia, tem juiz ganhando 380 mil, 404 mil, 440 mil por mês. Mas essas pessoas não percebem a imoralidade disso. Que loucura, né? Loucura total. Não, e ninguém faz nada. Esses que deveriam cumprir a lei em primeiro lugar são os primeiros a se... Eu acho que é uma soberba tão grande que eles se acham que estão acima da lei, né? Eles acham que estão acima da lei. Eles acham que estão acima da lei. Eles são a lei. Eles são a lei. Eu costumo brincar, é a nova nobreza do novo feudalismo que a gente, classe empreendedora, carrega nas costas. A maioria. A maioria dos brasileiros. Fernanda Bart, obrigado pela entrevista. Muito obrigada pela oportunidade, Diego. Muito obrigada à audiência do programa maravilhoso, sempre. A gente vai conversar mais vezes. Com certeza. Até a eleição de 2018. Com certeza, e torcendo para as coisas mudarem para melhor, né, Diego? Isso. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Opinião Livre.